Abramos, irmãos, as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 11 a 21. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 11 a 21. Eu lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente a leitura que farei. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Mesmo assentados, vamos orar ao Senhor Deus, pedindo a Ele a bênção da iluminação. Eu peço ao reverendo Fabiano que nos dirija a Deus nesta súplica. Amém, Senhor. Portanto, Senhor, nos abençoe com este santo temor
Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, o texto que li registra um dos mais tensos e dramáticos episódios do Novo Testamento. É um episódio envolvendo dois grandes líderes do cristianismo, Paulo e Pedro, aqui no texto chamado Cefas. Ambos eram homens de Deus, eram apóstolos de Cristo Jesus, líderes reconhecidos e respeitados nas igrejas, mas que, conforme vimos aqui no registro, se viram envolvidos neste episódio, no mínimo, um episódio desconfortável. E considerando que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, eu os convido a analisar comigo este episódio, na esperança de que o Espírito do Senhor queira nos instruir através destes fatos aqui registrados. Nós faremos isso da seguinte forma: vamos, em primeiro lugar, fazer uma rápida análise do episódio em si, e depois nós enfocaremos particularmente a atitude de cada um destes dois grandes líderes do cristianismo. E em seguida, nós procuraremos fazer algumas aplicações, extraindo algumas lições relevantes para nós hoje. Então, analisemos rapidamente o que aconteceu. O episódio aqui narrado transcorreu em Antioquia, a principal cidade da Síria. Quando Pedro chegou em Antioquia, ele mantinha estreita comunhão com os cristãos gentios. O apóstolo Paulo diz aí no verso 2 do texto que lemos, que Pedro, ou melhor, verso 12 e não verso 2, que Pedro comia, que Pedro participava das refeições com os crentes gentios. E aí no verso 12, o tempo imperfeito do verbo usado pelo apóstolo Paulo aí, indica que este era um comportamento regular do apóstolo Pedro, ou seja, Pedro tinha o hábito de se assentar à mesa com os gentios, com os crentes gentios, sem nenhum problema, sem nenhum escrúpulo da parte de Pedro. Certamente, Paulo, ao falar aqui de comer junto com os gentios, se refere às chamadas festas do amor, que os cristãos primitivos promoviam. Ou seja, com a comida que cada um trazia de casa, eles promoviam uma refeição comunitária e, em algum momento, antes, depois ou durante aquela refeição comunitária, a Santa Ceia era celebrada. Então, em Antioquia, Pedro participava dessas festas sem escrúpulo, assentava-se e comia com os seus irmãos crentes em Cristo de origem gentílica. Mas, diz ainda o verso 12, até que um dia chegaram alguns da parte de Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém. Então, tratava-se de crentes de origem judaica, que devem ter se apresentado em Antioquia como delegados apostólicos e deviam ter o ensino judaizante, ou seja,
deviam ensinar que o pecador precisava ser circuncidado e observar as leis judaicas para ser justificado, para ser aceito diante de Deus, para ser salvo. E parece-nos que estes judaizantes foram ainda mais longe. É possível que eles diziam ser impróprio que os crentes judeus, circuncidados, participassem da mesma mesa com incircuncisos, ainda que estes incircuncisos fossem crentes em Jesus, batizados, membros da igreja. E quando estes judaizantes, esses crentes de origem judaica, chegaram a Antioquia, Pedro, que não tinha nenhum escrúpulo de comer com seus irmãos gentios, agora começou a afastar-se pouco a pouco, até separar-se completamente dos crentes gentios e não mais comer com eles. Então, esse foi o episódio, isso que aconteceu e que levou o apóstolo Paulo a repreender o apóstolo Pedro face a face, cara a cara e publicamente na frente de todo mundo. Analisemos agora, meus irmãos, a atitude de Pedro neste episódio. Vamos olhar as causas e as consequências da atitude de Pedro. Primeiro, olhemos a causa. Será porque Pedro agiu assim? Por que foi que Pedro agiu dessa maneira? Afastar-se dos seus irmãos gentios e não mais comer com eles, negar-lhes a destra de companhia. Irmãos, o texto, seu contexto deixa claro que isto não aconteceu por convicção pessoal. Não. Aliás, nós sabemos pela narrativa de Atos que Pedro recebera de Deus uma revelação direta, uma revelação especial sobre esse assunto. É só ler os capítulos 10 e 11 do livro de Atos. Pedro estava num terraço de uma casa em Jope, quando entrou em êxtase e teve uma visão, a visão de um lençol que descia do céu, segurado pelas 4 pontas, contendo uma série de animais impuros. Então, ele ouviu uma voz dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. E quando ele resistiu à ordem por se tratar de animais considerados impuros para os judeus, a voz continuou e disse: ao que Deus purificou, não considere impuro. A narrativa bíblica diz que a visão se repetiu 3 vezes. Pedro então concluiu que Deus estava lhe ordenando que recebesse como seus irmãos em Cristo o gentio Cornélio e a sua casa. E Pedro o fez. Nos versículos anteriores ao texto que estamos analisando em Gálatas, aí versos 7 a 10, Paulo diz que Pedro e os apóstolos reconheceram, Pedro e os demais apóstolos, reconheceram que o evangelho da incircuncisão que Paulo pregava era de Deus. Eles até ofereceram a Paulo a destra de comunhão. Então está claro, pelo contexto anterior do texto que estamos analisando, está claro pelo relato feito nos Atos dos Apóstolos, que Pedro não agiu por convicção pessoal. A convicção de Pedro
era de que circuncisão ou incircuncisão não importa, o que importa é ser nova criatura. Pedro estava convicto de que tanto judeus quanto gentios são justificados pela graça, mediante a fé somente. Então, esta era a convicção de Pedro. Ele tinha revelação de Deus a respeito disso. Ele reconhecera, junto com o grupo apostólico, de que a mensagem que Paulo pregava, o evangelho da incircuncisão, era de Deus. Então, por que Pedro se afastou dos crentes gentios depois da chegada de alguns judaizantes em Antioquia? O final do verso 12 esclarece. O final do verso 12 diz que foi por medo. Diz aí que ele, temendo os da circuncisão. Pedro não cria como os judaizantes. Ele tinha convicção diferente, mas ficou com medo deles. Foi por medo covarde, que Pedro agiu daquela forma. O versículo 13, e você pode observar aí, chama a atitude de Pedro de dissimulação. Pedro dissimulou. Dissimulação significa falta de sinceridade. Dissimulação significa fingimento. O problema de Pedro não era quanto às suas convicções. O problema de Pedro era quanto à sua conduta. A sua conduta não estava sendo coerente, consistente com a sua fé. Ele tinha uma convicção correta, certa, mas agiu de maneira dissimulada, agiu de maneira contrária à sua convicção quanto a este assunto. O medo covarde de um pequeno grupo de judaizantes fez com que Pedro dissimulasse, fez com que Pedro escondesse a sua fé, agindo de maneira contrária àquilo que ele cria. Com o coração, Pedro cria no evangelho da graça, mas negava-o com a sua atitude. O mesmo Pedro que negou Jesus com medo de uma criada, quando Jesus estava sendo julgado, agora nega-o com medo do partido da circuncisão. Então, essa foi a razão pela qual Pedro agiu dessa forma. Foi dissimulação, foi medo covarde. Não foi problema de convicção pessoal, mas foi medo covarde. Depois de analisar a causa que levou Pedro a agir dessa forma, a pergunta é: quais foram as consequências da atitude de Pedro? O versículo 13 diz que os demais judeus dissimularam com ele. E diz o versículo 13 que até o próprio Barnabé, cristão maduro que era, se deixou levar pela dissimulação deles. Meus irmãos, Pedro era um líder. Pedro era um formador de opinião. E o seu mau exemplo trouxe sérias consequências para a vida da igreja. Ele dissimulou. E outros judeus dissimularam com ele. E a pressão do mau exemplo de Pedro foi tal, que diz o texto que o próprio Barnabé, crente maduro, acabou sendo levado pela dissimulação deles. Eu fico imaginando como as coisas se deram ao longo dos dias, porque Paulo está narrando aqui alguma coisa que já havia acontecido, mas eu fico dando asas à minha imaginação.
E fico analisando e pensando como foi que isso aconteceu, porque o texto diz que quando chegaram, verso 12, alguns da parte de Tiago, Pedro afastou-se. A ideia aí é que ele afastou-se gradativamente. Por fim, veio apartar-se de uma vez. Certamente Paulo começou a observar que Pedro aos poucos se afastava de seus irmãos gentios. Ele já não era visto mais assentado com os gentios nestas festas do amor. Aos poucos, outros crentes judeus começaram a seguir o mau exemplo de Pedro. Até mesmo Barnabé estava entre eles. E, de repente, a segregação racial havia tomado conta das refeições comunitárias dos crentes de Antioquia. Quando eles se reuniam para a festa do amor, o que se via eram panelinhas de judeus separados de crentes gentios. Um só Senhor, mas duas mesas. Então, meus irmãos, nós vemos as consequências drásticas da dissimulação de Pedro. Causou um mal terrível à vida da igreja. O líder arrastou atrás de si, com seu mau exemplo, muitos dos liderados. Irmãos, depois de analisar o episódio em si, olhar para a causa da atitude de Pedro e para suas consequências, olhemos agora a atitude de Paulo nesse episódio. No verso 11, o texto diz que Paulo resistiu a Pedro face a face. Aliás, é o próprio Paulo que está dando aqui o seu testemunho. Ele resistiu a Pedro face a face. Por que Paulo agiu assim? Porque Paulo se atreveu a contradizer um companheiro seu, apóstolo de Cristo. Como explicar esta atitude de Paulo? Seria porque Paulo tinha um temperamento irascível? Seria porque ele não conseguia controlar a sua língua e o seu gênio? Ou seria porque Paulo tinha ciúmes da liderança de Pedro? Certamente que não. Paulo reconhecia a autoridade de Pedro. No contexto imediatamente anterior, aqui no início do capítulo 2, quando Paulo diz que o evangelho da incircuncisão que ele pregava tinha o endosso dos principais apóstolos, ele cita nominalmente a Pedro. E ele chega a dizer que Pedro é uma das colunas do colégio apostólico. Então, Paulo reconhecia a autoridade de Pedro. Então, por que Paulo repreendeu a Pedro dessa forma? Porque ele o repreendeu face a face. O verso 14 nos ajuda a responder essa pergunta. O verso 14, Paulo diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos. Eles não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Meus irmãos, Paulo agiu assim porque a verdade do Evangelho estava em jogo. É a questão da verdade do Evangelho.
Embora Pedro cresce que a justificação é pela graça mediante a fé somente, por meio do seu comportamento, por meio da sua atitude, por meio da sua dissimulação, ele estava proclamando sem palavras que o pecador é aceito diante de Deus com base nos seus próprios méritos. A verdade do Evangelho estava em jogo. E Paulo sabia muito bem que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Num mundo onde reina o pai da mentira, onde a falsidade campeia, a igreja tem a obrigação de preservar, de proclamar a verdade. Era a verdade do Evangelho que estava em jogo. Por isso, Paulo estava determinado a defender a verdade do Evangelho a qualquer preço. Ele estava determinado a defender a verdade do Evangelho, ainda que fosse às custas da humilhação pública de um colega de apostolado. E Paulo diz aqui no verso 14: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos. Paulo repreendeu Pedro na presença de todos, foi publicamente. Não sabemos se marcaram uma reunião para isso, ou não sabemos se foi de repente, no meio de uma daquelas festas do amor, Paulo toma a palavra, mas o fato é que Paulo diz que foi na presença de todos. Por que Paulo confrontou Pedro publicamente? Porque foi na presença de todos. Certamente porque Pedro era um líder influente, e o seu mau exemplo já havia contaminado a outros. Por isso Paulo o advertiu publicamente, na frente de todos, para servir de exemplo aos outros. E quais foram as consequências desta atitude de Paulo? Ao repreender publicamente a Pedro dessa forma, o que foi que aconteceu? Quais foram os desdobramentos? Meus irmãos, nesta passagem nós não somos informados explicitamente do que resultou desta atitude de Pedro. Mas uma possibilidade bem razoável, os estudiosos não são unânimes, mas uma possibilidade, e a meu ver bem razoável, é que este incidente tenha precipitado o concílio de Jerusalém, registrado lá em Atos capítulo 15. Se isto estiver correto, nós podemos dizer que a atitude de Paulo foi de consequências benéficas e duradouras para a vida da igreja. Atos 15, verso 1, diz que alguns indivíduos vieram da Judéia para Antioquia. Atos 15, verso 1. Alguns indivíduos vieram da Judéia para Antioquia e ensinavam a necessidade da circuncisão para a salvação. É possível que nós temos aqui, nessa narrativa de Atos, um paralelo para o que Paulo está dizendo em Gálatas 2. É possível. E o verso 2 de Atos 15 diz que houve grande discussão da parte de Paulo e Barnabé sobre esse assunto. E a igreja de Antioquia então resolveu fazer uma consulta aos apóstolos em Jerusalém. Os versos 6 e 7 dizem que foi grande o debate em Jerusalém. E é curioso, aí diz que Pedro teve uma participação decisiva
para a decisão de receber gentios na igreja sem a necessidade da circuncisão. Se está certo o fato de que o incidente entre Paulo e Pedro tenha provocado o concílio, a reunião do concílio em Jerusalém, isso mostra então que Pedro aprendeu a lição e foi utilíssimo para a decisão do concílio em Jerusalém de receber gentios na igreja sem a necessidade da circuncisão. Então, a atitude de Paulo, corajosa, dura, difícil, trouxe benefícios duradouros para a vida da igreja. Meus irmãos, o que nós podemos aprender deste episódio? De que forma podemos aplicar a nós hoje as verdades vistas aqui? Há pelo menos 3 aplicações que eu gostaria de fazer. A primeira aplicação é quanto à pureza do Evangelho, meus irmãos. Quando Paulo viu que era a verdade do Evangelho que estava em jogo, ele não teve dúvidas quanto a repreender o grande apóstolo Pedro, face a face, na frente de todo mundo. A pureza do Evangelho deve ser defendida a todo custo. É claro, em questões triviais, periféricas, nós devemos ser o mais flexível possível. Mas se a pureza do Evangelho estiver em jogo, nós devemos ser inflexíveis. Então, esse episódio deve nos deixar esta lição. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Deus confiou à igreja a verdade do Evangelho. Nenhuma outra instituição vai lutar, vai brigar, vai morrer pela verdade. Num tempo onde não existe mais verdade, tudo é relativo. A igreja precisa preservar, proclamar a verdade de Deus. Se a igreja não o fizer, ninguém o fará. Isso é papel da igreja. Isso é obrigação da igreja. Então, este episódio nos ensina muito a respeito da pureza do Evangelho. Este episódio nos ensina também, meus irmãos, ele é uma advertência para nós quanto ao risco da dissimulação. Irmãos, nós não devemos subestimar a pressão que sofremos para violentar a nossa consciência. Pedro dissimulou. Pedro agiu contra a sua consciência. Ele agiu por medo covarde contra as suas convicções pessoais. Esse é um risco nosso também, meus irmãos. Jovens, adolescentes, eu sei o quanto vocês correm este risco. Eu sei como a pressão sobre vocês é grande. E muitas vezes vocês são levados a dissimular, a violentar a consciência de vocês, a agir contra aquilo que vocês sabem que é certo, mas por medo covarde. Eu sei, eu fui jovem, eu fui adolescente, eu sei como é isso. Deixe-me contar uma experiência minha. Eu dissimulei uma vez, como Pedro dissimulou. Eu era adolescente, como vocês. Eu morava em Conselheiro Pena, uma pequena cidade do interior de Minas. E na minha cidade tem um morro onde fica a caixa d'água da cidade. Lá é um belo jardim, tem um colégio polivalente. E lá de cima uma bela vista de toda a cidade. E
Numa noite, muito calor, conselheiro Pena, faz mais calor do que nós estamos sentindo aqui. Eu e um grupo de colegas adolescentes, nós andando de carro pela cidade numa noite, e aí resolvemos ir lá para o alto da caixa d'água, e lá estacionamos o carro, abrimos as portas, vendo a cidade, e ligamos o som, e ali batendo papo, aquelas coisas de adolescentes, uma vista bonita da cidade. E de repente eu percebi que um cigarro de maconha começou a rodar. E eu tremi nas bases. E eu não queria, eu não podia. Eu nasci em um lar presbiteriano, batizado na infância, mas eu fui covarde. Eu dissimulei como Pedro, e eu aceitei um cigarro de maconha, porque eu tive medo do pequeno grupo de colegas. Eu agi contra a minha consciência. Então, meus irmãos, este episódio nos ensina o grande risco da dissimulação. Pedro dissimulou, e nós podemos dissimular também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sejamos vigilantes quanto a esta questão. E este episódio, meus irmãos, nos ensina a respeito da responsabilidade da liderança da igreja. Paulo diz que resistiu a Pedro face a face, na frente de todos. E eu não tenho dúvidas de que foi porque Pedro era um líder. O texto diz que muitos seguiram o mau exemplo de Pedro, dissimularam com ele, até o próprio Barnabé, que era crente maduro, foi levado pelo mau exemplo de Pedro. Meus irmãos líderes, presbíteros, diáconos sobretudo, grande é a nossa responsabilidade, imensa é a nossa responsabilidade. Nós exercemos uma grande influência sobre o rebanho de Deus. Podemos exercê-la para o bem ou para o mal. Estejamos atentos quanto a isso. Nós nunca vamos ter uma igreja melhor do que os seus líderes. Se a liderança não é pontual, não espere pontualidade da igreja. Se a liderança não é uma liderança de oração, não espere uma igreja que ore. Se a liderança não é comprometida com a evangelização, não espere uma igreja que evangelize. Se a liderança não é dizimista, não espere uma igreja dizimista. Nunca teremos uma igreja acima do nível dos seus líderes. Que Deus tenha misericórdia de nós, os líderes desta igreja. Amém.